Aí eu vou ficar com fone de ouvido aí. Quando o Marcos terminar, eu vou passar para outra página, ele continua. E a outra vai ser Arthur que vai ler. Aí quando cansar, eu peço para outra pessoa ler. Ai, ai, vamos lá então. Eu vou só mutar meu microfone, viu? Porque enquanto aqui é o oitavo ano, eu não posso parar não. Então, eu vou passar a tela. Se qualquer coisa, Marconi, eu leio até aguentar. Então tá bom. Pronto. Eu vou tentar, né? Eu não vou dizer que eu vou fazer isso, não. Olha, a tela é essa aí, viu? Ó, o euro. Lembra que já estudaram sobre a União Europeia, não já? É. Aí agora é o euro. Agora aí aqui eu vou mutar meu microfone, pode começar a ler. E eu vou dar aula o oitavo ano. Pronto, pode começar. Ok. O euro, a moeda, é a moeda europeia. Em fevereiro de 1992, os países membros do então MCE assinaram em Maastricht, sei lá, Países Baixos, um tratado que leva o nome dessa cidade, com o objetivo de reforçar a integração europeia por meio da União Monetária, moeda única, e de um futuro sistema único de defesa. O sistema único de defesa ainda caminha a passos lentos, mas a moeda unificada, o euro, foi adotada inicialmente por 12 países da União Europeia: Alemanha, França, Itália, Irlanda, Portugal, Finlândia, Áustria, Países Baixos, Luxemburgo, Bélgica, Espanha e Grécia. Posteriormente, outros países ingressaram na chamada Zona do Euro, conjunto de países que adotam a moeda. Como se observa no mapa da página 38. As notas de euro entraram em circulação a partir de 2002 e as antigas moedas nacionais dos países componentes do bloco, o franco francês, o marco alemão, a lira italiana, etc., passaram a ser substituídas. Além dos países que compõem a zona do euro, outras nações, mesmo não pertencentes à União Europeia, acabaram adotando essa moeda, como Andorra, Vaticano, Mônaco, San Marino, Montenegro e outros. Um fato que chama atenção ao comparar os membros da União Europeia com os da zona do euro é que alguns países importantes ficaram de fora, ou seja, não quiseram abrir mão de suas moedas nacionais. Esses países do bloco que não adotaram o euro e conservam as próprias moedas são o Reino Unido, com sua valorizada libra e libra esterlina. A Dinamarca, cuja moeda é a coroa, e a Suécia, coroa sueca, que sinaliza a intenção de adotá-la futuramente. Marcolino, pode baixar aqui, por favor? Obrigado. Pronto, já li tudo já. Era só isso. Pronto, vou ler isso aqui. Quando o euro foi lançado, seu valor era igual ao do dólar estadunidense, mas com o tempo a moeda valorizou. No final de 2011, um euro equivalia a 1,40 dólares, que no caso é R$1,40. Com a crise na zona do euro e a recuperação da economia estadunidense, essa diferença foi diminuindo. No final de 2007 e 2017, um euro equivalia a 1,18 dólares, né, que é no caso R$1,18. Essa valorização relativa do euro é positiva porque uma moeda forte, valorizada e bem aceita internacionalmente
pode concorrer com o dólar como divisa, isto é, a moeda que os países reservam para pagar dívidas, além de ser considerada um refúgio seguro nas crises. Muitos países, a começar pela China, que possui o maior montante do mundo em reservas de moedas estrangeiras, principalmente o dólar, já estão fazendo parte das reservas em euro, o que aumenta ainda mais a confiança internacional nessa moeda. Essa valorização, porém, tem seu lado negativo, porque dificulta as exportações, já que comprar... Marco, pode baixar, por favor? Pronto, tá ótimo. Obrigado aí. Essa valorização, porém, tem seu lado negativo, porque dificulta as exportações, já que comprar produtos em euro sai caro para os demais países, principalmente para aqueles com moedas desvalorizadas. Por outro lado, as importações são facilitadas, pois uma moeda forte compra mais produtos estrangeiros. Esse fato já provou déficit na balança comercial de vários países europeus, quando o valor das exportações é menor que o das importações. Na verdade, quando o valor das exportações é menor que os das importações. Os déficits de alguns países europeus contribuíram, embora esse não tenha sido o único fator, para que ficassem endividados e sofressem a crise econômica iniciada em 2008. Pronto, Marco Aurélio. Aí tem uma atividadezinha aí. Crescimento democrático baixo ou negativo. Os países da Europa Ocidental apresentam, no geral, um elevado... Viu? É porque tem um negócio atrapalhando aqui. Então deixa eu voltar aqui. Isso, é demográfico, entendi democrático. Tá certo, obrigado aí, Marco. Crescimento demográfico baixo ou negativo. Os países da Europa Ocidental apresentam, no geral, um elevado padrão de vida, que está relacionado à industrialização e à modernização das sociedades europeias, e a uma distribuição de renda sem grandes desigualdades, ao contrário do que ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, e ainda mais no Brasil e em outros países em desenvolvimento. Os países europeus, especialmente os da parte ocidental, são reconhecidos pela eficiente rede de assistência médica e hospitalar, pelos ótimos sistemas escolares acessíveis a todos, por um seguro-desemprego suficiente para garantir boa qualidade de vida, pelas políticas sociais de habitação, assistência aos mais pobres e aos imigrantes, etc. Esse elevado padrão de vida pode ser avaliado pelas baixíssimas taxas de mortalidade infantil e pela alta expectativa de vida. Alguns dos indicadores mais significativos do desenvolvimento humano ou social de um país. Veja o quadro ao lado. Aí tem aqui, né, um indicador de mortalidade infantil, crescimento demográfico, essas coisas. Marconildo? Por favor, Marconildo, baixa aí. Obrigado. Pronto, tá perfeito. Envelhecimento da população. Muitos países europeus apresentam um crescimento vegetativo. Que crescimento vegetativo significa que mesmo que crescimento natural da população, ou seja, a taxa de natalidade menos a de mortalidade. Aí muitos países europeus apresentam um crescimento vegetativo negativo, ou seja, a cada ano morrem mais pessoas do que nascem. A vinda de imigrantes, em alguns casos, é responsável por produzir algum crescimento populacional, destacando
que as taxas de natalidade são bem mais elevadas nas comunidades de imigrantes e seus descendentes em diversos pontos da Europa Ocidental. Ainda assim, as baixas taxas de natalidade, de modo geral, e a elevada expectativa de vida resultam no progressivo envelhecimento da população. Em vários países europeus, o número de pessoas com mais de 60 ou de 65 anos de idade ultrapassa o número de crianças e jovens de até 15 anos de idade. Esse fato tende a se generalizar rapidamente em toda a Europa e, com o decorrer do tempo, no restante do mundo. Pronto, Marcolino. Passa aí, por favor. Pronto. O preconceito em relação aos imigrantes. Bora lá. Desde meados da década de 1970, o preconceito contra os imigrantes oriundos de países pobres vem se agravando na Europa Ocidental, particularmente em França, Bélgica, Áustria, Hungria, Áustria e Alemanha. Muitas vezes, formam-se grupos ou movimentos que assumem a ideologia neonazista, ou seja, inspirados nas ideias de Hitler e nos preconceitos contra determinados grupos étnicos ou religiosos. Afrodescendentes judeus, turcos, árabes, islâmicos, além de outros imigrantes provenientes de países mais pobres. O amplo desenvolvimento econômico de vários países da Europa Ocidental entre os últimos anos da década de 1950 e o início da década de 1970 levou ao aumento na necessidade de mão de obra para executar tarefas mais pesadas e de menor prestígio e remuneração que a população local rejeitava. Assim, milhões de pessoas procedentes de países menos industrializados na própria Europa Ocidental, como Grécia, Espanha e Portugal, e também da Turquia e de algumas ex-colônias africanas e asiáticas. Migraram para esses países atualmente industrializados. Vale destacar que as migrações se intensificaram a partir de 1989, com a abertura das fronteiras dos países da Europa Oriental. Esse acontecimento provocou um fenômeno de deslocamento em massa de alemães, orientais, poloneses, albaneses, búlgaros, romenos, entre outros, para a Europa Ocidental. Contudo, a partir de meados dos anos de 1970, houve uma grande mudança da economia capitalista, o início da terceira revolução industrial, que passou a substituir maciçamente trabalhadores pouco qualificados por máquinas ou robôs. Além disso, muitas fábricas começaram a ser instaladas em outros países ou regiões com meros custos. Marconi, por favor, abaixa só um pouquinho. Isso, obrigado. Terceira revolução industrial, que passou a substituir maciçamente trabalhadores pouco qualificados por máquinas ou robôs. Além disso, muitas fábricas começaram a ser instaladas em outros países ou regiões com meros custos de produção, isto é, menos gasto com impostos. Mão de obra, eletricidade, telefonia, transportes, etc. Esse conjunto de processos desenvolvido nos países mais industrializados aumentou o emprego, que atingiu não apenas a população nacional, mas principalmente os imigrantes e seus descendentes, o que levou à expansão da xenofobia, isto é, a aversão ou o preconceito contra os estrangeiros.
Desde então, o desemprego vem sendo o grande problema social em todos os países desenvolvidos, particularmente na Europa, por causa dos elevados salários e benefícios sociais concedidos aos trabalhadores. Esse fenômeno é uma consequência da atual fase da economia globalizada, cujas bases são a informática e a robotização, com menor necessidade de mão de obra, especialmente de trabalhadores pouco qualificados e, ao mesmo tempo, uma forte concorrência internacional. Fato que, algumas vezes, leva certos governos a tentar diminuir os benefícios sociais como forma de baratear os custos de produção do país. No entanto, as migrações internacionais prosseguem com milhões de pessoas ingressando todos os anos, a ilegal ou clandestinamente, na Europa e nos Estados Unidos, em busca de um melhor padrão de vida. O debate sobre cotas de acolhida a refugiados é muito alto, é muito atual, pois recentemente a questão migratória se agravou em função de crises e conflitos em países do Oriente Médio, ocasionando a fuga massiva de pessoas que tentam entrar ilegalmente na União Europeia. Além disso, muitos grupos oriundos de diversos países da Europa procuram ingressar na Europa atravessando o mar Mediterrâneo. Pronto, Marco Aurélio. Marco Aurélio, pode botar outra pessoa aí? Arthur, lê aí. Tô suspeitando que ninguém tá na aula. É preciso salientar que, apesar da época de políticas migratórias no âmbito da União Europeia, existem políticas diferenciadas de acolhimento em cada país. Na existente na na pera, na recente crise ocorrida na Síria, por exemplo, a tolerância foi bem maior na Alemanha e bastante inferior em países como Hungria e Macedônia. Com o aumento de desemprego, surge a Europa do subemprego, camelôs, flanelinhas e outros tipos de ambulantes que os países europeus praticamente desconheciam até os anos 70, passaram a circular pelas ruas. Algumas possíveis soluções apontadas por esses especialistas são a criação de novas atividades ou de empregos, por exemplo, das atividades de turismo, lazer, proteção ao ambiente, ensino e outras. A ampliação dos investimentos em educação, já que as novas atividades exigem elevada qualificação da mão de obra, o estabelecimento de uma jornada de trabalho menor, com 6 até 5 horas diárias, sem perdas salariais, o que permitiria que pessoas trabalhassem. Essas mudanças são demoradas e provavelmente exigirão muitas lutas e greves, como ocorreu na passagem do século XIX para o século XX, quando a jornada de trabalho era em média 14 ou 16 horas diárias, inclusive aos sábados. Atualmente, a jornada média de trabalho da Europa é de 8 horas diárias ou menos. No entanto, a concorrência agressiva de produtos baratos oriundos da China e de países do Sudeste Asiático dificulta a implantação dessas alternativas que poderiam encarecer ainda mais os produtos europeus. Contudo, determinados grupos de indivíduos ou partidos extremistas insistem em culpar os imigrantes pelo elevado índice de desemprego e outros problemas. Marconego? Contudo, determinados Continua, grupos de Arthur. indivíduos. Contudo, determinados grupos de indivíduos ou partidos extremistas
insistem em culpar os imigrantes pelo elevado índice de desemprego e outros problemas sociais, como o aumento da criminalidade que ocorre na Europa. Eita, sem querer eu montei aqui o microfone. Que ocorre na Europa. Trata-se de um raciocínio simples, simplista e superficial, que não examina mais profundamente os verdadeiros motivos do aumento do desemprego, ou seja, as mudanças tecnológicas e a crise econômica, ao tentar encontrar uma resta fácil para o problema, apontando um culpado a ser punido e banido do país. Esses grupos xenofóbicos tentam dividir a população e despertar desconfiança e ódio em relação aos imigrantes. Esse problema vem se agravando nas últimas décadas em vários países europeus. Movimentos contrários também têm se organizado para combater as manifestações de intolerância, sem, contudo, conseguir contê-las. Alguns países políticos extremistas se aproveitam da onda de descontentamento para propagar o discurso anti-imigração, na tentativa de conquistar mais adeptos ou votos nas eleições. Maconelo? Pessoal do 9º ano, vou mandar o segundo link, viu? Vou mandar o segundo link. Ok, Marco, ok.